São 8 horas. Jornal das 8, com a edição do Miguel Gato. E Miguel, começamos este jornal com o congresso do CDS, que decorre este fim de semana. Nuno Melo vai ser hoje reeleito presidente do partido. Isto porque a moção de estratégia global do líder centrista obteve ontem cerca de 97% dos votos. Nuno Correia da Silva, único candidato opositor, conseguiu apenas 8 votos a favor. Com este resultado, cabe agora a Nuno Melo apresentar a lista à Comissão Política Nacional, que vai ser votada esta manhã. A eleição dos órgãos nacionais decorre entre as 9h30 e o meio-dia. O discurso de vitória de Nuno Melo está marcado para o meio-dia e meio. Vamos acompanhar aqui na Rádio Observador. Para já, em entrevista, o presidente do CDS admite que a fórmula da AD pode ter de ser alterada para reajustar o número de deputados de cada partido. Foi o que disse em entrevista à Rádio Observador, mas diz que essa não é uma conversa para agora. Nuno Melo recusa traçar cenários para as próximas eleições, apesar de muitas vozes no CDS exigirem a reafirmação da voz do partido na coligação com o PSD. E Vasco Maldonado Correia, o presidente centrista, acredita que a AD está a ser um sucesso e desvaloriza a ausência de várias figuras mediáticas no Congresso em Alcobaça. A equipa que ganha não se mexe. Nuno Melo resiste às vozes que apelam a uma separação da AD. Em cada momento eleitoral há uma reavaliação que tem que ser feita e o CDS também a fará. Neste momento não temos nenhuma razão para achar que a AD não é uma realidade política e partidária de enorme sucesso. A Juventude Popular trouxe ao Congresso do CDS uma moção para que o partido vá sozinho a eleições. Nuno Melo não quer traçar estratégias para um futuro tão longínquo, mas respeita a proposta. Eu discordo absolutamente de grande parte do que esta moção apresenta, mas é uma moção que é legítima, de uma juventude que pensa e de que é importante para o CDS. A fórmula vencedora da AD só tem 2 lugares no Parlamento para o CDS. Nuno Melo admite que as contas podem ter de mudar. Eu sinto o partido a crescer. E chegará um momento em que nós acharemos que esta fórmula não será suficiente para o CDS se não corresponder à nossa percepção do que o CDS representa. E num congresso com muitas caras conhecidas ausentes, o presidente do partido deixa o reparo. Os pesos pesados não são os que se têm nessa conta por um nome, por um passado, por um momento, relevantes que tenham sido. Para mim, pesos pesados são todos aqueles que me ajudam a levar este barco avante. Lembra que o caminho de recuperação do partido só se fez com quem quis estar presente. Só foi possível porque, independentemente de alguns terem desistido, outros se fazerem de mortos e alguns até dizerem que o CDS tinha acabado, felizmente muitos mães persistiram, estiveram do nosso lado, acreditaram, deram tudo para que as coisas mudassem. E garanto que o CDS está aqui para ficar. Lamento imenso, estamos sempre a desmentir os profetas da desgraça. E eu acredito, sabe, eu sou um otimista, eu sou quase um providencialista e, portanto, eu acredito sempre com trabalho e com convicção, desde que as pessoas tenham percepção disso tudo, a nossa realidade melhora e tem melhorado. Recados de Nuno Melo, em entrevista à Rádio Observador, numa altura em que procura a reeleição para um terceiro mandato e é acusado de estar a contribuir para a diluição do CDS na coligação com o PSD. Nuno Melo, que é hoje reeleito presidente do CDS no Congresso número 32 da história do partido. Vamos acompanhar esse discurso a partir do 12h30 aqui na Rádio Observador. A Organização Mundial de Saúde declarou o surto de ébola no Congo e em Uganda como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Há registro de pelo menos 80 mortos relatados na República Democrática do Congo, 8 casos confirmados e ainda mais de 240 casos suspeitos. Na capital de Uganda, Kampala, foram relatados nos últimos dias 2 casos em laboratório de pessoas que viajaram a partir do Congo. Apesar de a OMS considerar este surto de ébola como uma emergência de saúde pública, a organização esclarece também que o surto não atende aos critérios de uma emergência pandémica. A Rússia afirma ter sofrido um dos maiores ataques ucranianos em 4 anos de guerra. O ataque terá resultado na morte de 3 pessoas em Moscou. Dezenas de drones ucranianos terão atingido os arredores da capital russa durante a noite, é o que afirma o município. Uma mulher e 2 homens foram mortos e outras 4 pessoas ficaram feridas na capital russa. É o que informa o governador da cidade, que denuncia ainda que a Ucrânia atacou zonas residenciais e ainda infraestruturas críticas. O Ministério Russo da Defesa diz ter abatido mais de 500 drones vindos da Ucrânia, ataques que terão durado várias horas em várias regiões da Rússia. Esta série de ataques acontece menos de uma semana depois do fim do cessar-fogo temporário do conflito.
E vamos ao desporto. O Futebol Clube do Porto celebrou ontem com uma festa que durou praticamente toda a tarde e noite e madrugada. Celebrou ontem oficialmente o 31º título de campeão nacional. Essa festa, João, estendeu-se desde o estádio até à zona da Ribeira, terminou já na Avenida dos Aliados e com a habitual recepção na Câmara Municipal e, claro, não podia faltar Maria Rego, a homenagem à lenda do clube, Jorge Costa. Oh, meu Porto da eterna mocidade. Depois de viajar de autocarro, barco e até alguns metros a pé, a equipa do Futebol Clube do Porto foi recebida na Câmara Municipal pelo presidente Pedro Duarte. Tenho o prazer de receber nesta Câmara Municipal este grupo de campeões, de receber nesta Câmara Municipal a melhor equipa nacional. Uma equipa nacional que, aos olhos de Pedro Duarte, representa bem os locais. Porque este clube, o Futebol Clube do Porto, simboliza, representa os melhores valores desta cidade e desta região. Representa a força do Norte. Força essa que anseia por mais. Viva o Porto! Viva o Norte! E para o ano cá estaremos todos a celebrar mais uma grande vitória. Também Francesco Farioli quis deixar mensagem de união. Bem-vindos a Aliados! Celebramos juntos! Campeões! Uma celebração em que André Vilas-Boas aproveitou para deixar vários agradecimentos, incluindo um muito especial. O Futebol Clube do Porto voltou graças a uma equipa única, com um espírito de vitória único, e agradecemos desde o coração a estes jogadores, ao nosso treinador Francesco Farioli, à direção do Futebol Clube do Porto, à administração do Futebol Clube do Porto e ao Jorge Costa, que jamais iremos esquecer. Jorge Costa, que recebeu uma homenagem pela voz de Gavin James, cantor que atuou ao longo da noite. Também Pedro Brunhosa, Sons do Minho e Red Light Italy apresentaram temas numa festa do título que reuniu milhares de adeptos na Avenida dos Aliados. A jornalista Maria Rego, que acompanhou os festejos de campeão do Futebol Clube do Porto, termina a jornada 34, o clube azul e branco, com 88 pontos somados, mais 6 do que o Sporting. E ontem também tivemos outras decisões. O Sporting terminou o campeonato no segundo lugar. E confirmou esse acesso ao play-off da Liga dos Campeões, depois do triunfo por 3-0 diante do Gil Vicente em Alvalade. Em reação a este desfecho de campeonato, o treinador leonino Rui Borges diz que o segundo lugar era o mínimo que a equipa merecia e fala também numa época que é feliz. Dentro daquilo que eram os objetivos possíveis, acaba por dar algum valor e algum ser àquilo que foi a época de toda esta equipa, todo este grupo. Penso que era o mínimo que eles mereciam, acima de tudo, naquilo que era o campeonato, por a capacidade que tiveram, por a qualidade que demonstraram ao longo de todo o tempo, e não foram 15 dias menos bons que apagam tudo aquilo que foi a época e a extraordinária época que eles fizeram, e a demonstração que deram de uma grande equipa. Rui Borges, em conferência de imprensa, o Sporting despediu-se ontem de 2 jogadores do plantel e Demasa Morita termina contrato e, portanto, fez ontem o último jogo em Alvalade, assim como o jovem Giovanni Kenda, que termina o período de empréstimo do Chelsea e regressa a Londres este verão. E tal como o Sporting, o Benfica também venceu ontem na última jornada do campeonato, 3-1 na Amoreira, frente ao Estoril, mas Miguel não evitou o terceiro lugar. As Águias vão por isso jogar na Liga Europa no próximo ano. Há incerteza quanto à possibilidade de José Mourinho ficar no comando técnico do Benfica na próxima temporada e quando novamente confrontado pelos jornalistas sobre a possibilidade de ir para o Real Madrid, José Mourinho limitou-se ontem a responder assim. Não sei, quando souber digo. Há a hipótese de eu continuar, sim. A minha vontade é, nesta próxima semana, ver o que é que tenho. Eu acho que neste momento é 99% de ficar no Benfica, porque tenho contrato com o Benfica e, para além de ter contrato, tenho uma proposta de renovação que eu ainda não vi, mas que o meu agente me disse que era uma excelente proposta. Da parte do Real Madrid, neste momento, não tenho nada, a não ser, obviamente, volto a repetir, nenhum de nós é parvo. A única coisa que há com o Real Madrid são conversas entre o Jorge e o Presidente e a estrutura. José Mourinho sobre a continuidade no Benfica, na zona de entrevistas rápidas da Sport TV. Este Estoril Benfica que contou também com a despedida de Pizzi dos relevados.
E a noite de ontem ficou ainda marcada pelo adeus de alguns clubes à Primeira Liga. Sim, o Tondela e o Aves veem a descida confirmada à Segunda Liga. Já o Casa Pia vai lutar no play-off de manutenção frente ao Torriense, que tenta a subida de divisão. Da Segunda Liga, subida confirmada para Marítimo e Académico de Viseu. O Emblema Beirão, que está de regresso ao principal escalão do futebol português, 37 anos depois. Fica por aqui a edição das 8 com o Miguel Gato.